colocar para gravar aqui. Aí, agora sim. Beleza. Para postar lá para vocês depois. Então, voltando aqui. Sempre que vocês pegarem a apostilinha do Aprender Sempre de vocês, cada início de aula ela coloca lá os objetivos, tá? Então, depois vocês dão uma lida lá, que a gente vai ter os objetivos da aula de hoje. Eu já vou avançar porque a aula é um pouquinho extensa. E a gente só tem 30 minutinhos por dia, né? Então, bora lá. Antes de mais nada, vamos relembrar aqui, então, como que a gente calcula a área de um retângulo, tá? Então, tem aqui esse retângulo aqui em amarelo, né, meio alaranjado. E, novamente, a gente relembra, né, como que a gente calcula a área de um retângulo. Aqui ele fala como lado maior vezes o lado menor, tá? Em outras nomenclaturas, vocês vão ver aí base vezes altura, tá? Mas independente, sempre que nós tivermos um retângulo, nós vamos multiplicar aí esse lado maior vezes esse lado menor, tá? E assim a gente chega à área de um retângulo. Exemplo, se eu tivesse aqui um retângulo, desconsiderem aí esse formato horroroso aqui, tá, pessoal? Que estou fazendo com o mouse. Então, se eu tivesse aqui um retângulo com as medidas de lado 5 e aqui 3, qual seria a área desse retângulo, pessoal? Seria 5 vezes 3, né? Então, nós teríamos 15 unidades quadradas, tá? Por que unidades quadradas? Porque não foi fornecida a unidade aqui. Se fosse metros, nós teríamos 15 metros quadrados, tá? Se fosse centímetros, nós teríamos 15 centímetros quadrados, tá? E por aí vai. Beleza? Então, relembramos aí tranquilinho como a gente calcula a área do retângulo, tá? Por que que nós relembramos como calcular a área do retângulo? Porque a maioria dos exercícios que nós vamos fazer hoje envolve exatamente o retângulo, tá? Então, olha aqui, ó, já temos aí um exemplo 1 para a gente praticar hoje, tá? Então, vamos ler junto, acompanhem aí. Fala assim, ó. Uma placa de cimento retangular se expande com o calor. Pessoal, então quando a gente fala que algo expande, significa que aumentou o tamanho, né? E aí ele informa aqui, mas mantém seu formato. O que isso quer dizer? Que ela se mantém no formato de retângulo, tá? Então ela era um retângulo inicialmente, aumentou o seu tamanho, mas continuou sendo um retângulo. Ela não virou um círculo, tá? Continuou sendo um retângulo. E aqui está dizendo, né? A figura mostra as medidas da placa e o aumento x no comprimento e na largura y. Tá? Aí ele diz assim, ó, a área da placa depois de expandida é essa aqui, ó, 4 mais x vezes 3 mais y. E aí ele manda essa pergunta para nós aqui, ó, qual é a área ganha? Então, pessoal, vamos esvaziar um pouco a mente aí e focar só nesse exercício para a gente entender o que está acontecendo, tá? Porque esse exercício aqui exige bastante do nosso entendimento do enunciado. Então, vamos lá. Vamos imaginar, primeiro, que nós tínhamos essa placa aqui, ó, que está aqui em cinza, tá, pessoal? Nós tínhamos essa placa de cimento aí retangular. Suponhamos que essa placa ficou bastante tempo lá exposta ao sol, tá? Então, quando o sol bateu nessa placa, isso daí vocês vão ver na disciplina de física, especialmente agora no segundo ano, tá? Quando vocês forem estudar dilatação, nesse caso, dilatação superficial, tá? Então, vamos supor que o sol bateu nessa placa e ela sofreu uma
expansão na sua área, tá? Então, inicialmente, nós tínhamos essa área aqui em cinza, né? Que ela tinha um comprimento de 4 unidades e uma largura de 3, tá? Só que aí veio o Sol e expandiu essa placa. Expandiu em um tamanho de x no comprimento e um tamanho de y na largura, tá? Só que aí o exercício pergunta para nós o seguinte, ele fala assim, ó, qual é a área ganha? Então, nós temos que pensar o que, pessoal? A área em cinza, nós temos aí que é a nossa área inicial, né? É a primeira área ali da placa de cimento. Quando o Sol bateu nela, ela expandiu, né? E ela teve um ganho de área aí, né? Ela ficou com o comprimento 4 mais x e a largura 3 mais y, né? Só que ele quer saber qual é a área ganha. A área ganha, pessoal, é exatamente essa daqui, ó, né? Que a nossa placa ganhou ao expandir, certo? Como que nós podemos fazer para encontrar essa área ganha, né? Então, se nós pegarmos a área total expandida dessa placa, subtrair essa área inicial, só sobra quem para a gente? Exatamente essa área ganha, tá? Deixa eu apagar tudo isso aqui para vocês entenderem melhor. Então, vamos pensar o seguinte. Agora, a nossa placa de cimento, ela tá com essa área total aqui, ó, tá? Nós vamos chamar isso aqui de área final. E essa aqui dentro é a nossa área inicial. O exercício pergunta quanto é que essa placa de cimento ganhou, né? Qual que é a área ganha? Nós queremos saber essa partezinha aqui só. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos a área total, né, que a gente chamou de área final, subtraímos a área inicial, né, então a área final menos a área inicial, e a gente vai ter quem? Exatamente essa área ganha aqui, que eu vou chamar de AG, tá? Pessoal, vocês entenderam esse conceito, né? Então, nós tínhamos inicialmente uma placa de cimento, ela aumentou o tamanho. Eu quero saber quanto que ela aumentou, né? Então, basta eu pegar esse tamanho total, subtrair o tamanho inicial, a gente chega no quanto que ela ganhou. Entenderam? Ficou claro aí essa explicação? Fala para mim aí no chat. Senão a gente volta aí e explica novamente. Beleza. Ana Vitória disse certo. Luan, opa. Então, tranquilo. Ora, então, pessoal, nós precisamos aqui pegar essa área final menos a área inicial. Olha só que interessante que o exercício já fala para nós. Ó. Ele fala que a área da placa, depois de expandida, está aqui, ó, 4 mais x vezes 3 mais y. Essa daqui, então, é a nossa área final, né? Então, a gente sabe que a área final é quanto? Ó? É 4 mais x vezes 3 mais y. Certo? A área inicial, qual que vai ser, pessoal? A área inicial, basta a gente calcular a área do retângulo mesmo, né? A gente sabe que esse retângulo inicialmente tinha um comprimento valendo 4 e uma largura valendo 3, né? A gente já não viu aqui em cima que para calcular a área de um retângulo é só pegar o lado maior vezes o lado menor? Então, a gente tem aqui ó, a área inicial, o lado maior é 4 vezes o lado menor, que é 3, né? Está aqui. E 4 vezes 3, a gente sabe que é 12. Né, pessoal?
Tranquilinho. E a nossa área ganha, né? A nossa área ganha vai ser exatamente essa área final menos essa área inicial. Vamos calcular primeiro essa área final aqui, né? A área final nossa aqui, então, a área final a gente já colocou ali que vale 4 mais x vezes 3 mais y. Como é que a gente calcula isso daqui, pessoal? Se eu não me engano, eu lembro que o Luan, né, que é o mestre das propriedades distributivas, né, ele que respondeu na aula passada. Então, a gente aplica aqui a propriedade distributiva, ó. 4 que multiplica o 3 vai dar 12, né? Mais 4 que multiplica o y dá 4y. Certo? Sabe de nada, hein? Mais o x que multiplica o 3, então tá aqui, mais 3x, mais o x que multiplica o y, né? xy. Beleza? Pessoal, desconsiderem essas letras horrorosas, tá? Vamos vir para cá, ó, nesse slide aqui que está bem mais bonitinho para vocês entenderem. Então, o que a gente fez aqui? Ó? A gente só aplicou a propriedade distributiva, chegou aqui em 12 mais 4y mais 3x mais xy, né? Foi isso que a gente chegou. E é exatamente o que está aqui, ó. A gente tem aqui 12 mais 4y mais 3x mais xy, né? E o que a gente falou? Que a área ganha não vai ser a área final menos a área inicial? Tá, então qual que é a nossa área final? Tá aqui, ó, acabamos de calcular. Então, a nossa área final é 12 mais 4y mais 3x mais xy, né? Só que a nossa área ganha não é a área final menos a área inicial? E a área inicial? A gente já calculou aqui, ela aqui, ó, não é 12? Então, basta a gente colocar aqui, ó, menos 12. Né? E isso daqui vai ser igual a quem? A nossa área ganha, que é o que o exercício quer saber. Né? Bom, nesse caso aqui, o que a gente pode fazer? A gente tem que juntar os termos semelhantes, né? Quais são os dois únicos termos semelhantes que a gente tem aqui? Olha só, nós temos aqui 12 e temos aqui menos 12, né? Então, se eu tenho 12 e tiro 12, eu fico com quanto? Com 0, né? Então, eu posso cancelar esse 12 aqui. Então, obviamente, a nossa área ganha vai ser só quem? Só essa parte do meio aqui da nossa equação. Então, a nossa área ganha vai ser igual a 4y mais 3x mais xy. Beleza? Vamos conferir aqui no próximo slide. Olha lá, ó. 4y mais 3x mais xy é quem? A nossa área ganha. Então, o que a gente fez? Nós pegamos a área final desse retângulo, ou seja, a área expandida, subtraímos a área inicial e a gente chegou no resultado da nossa área ganha aqui, ó, que é exatamente esse pedacinho aqui. Beleza, turma? Ficou claro para vocês? Tranquilinho ou não? Tá difícil aí esse conceito? De boa, né? Então, agora eu quero lançar um desafio para vocês. Como essa aula é um pouquinho extensa, a gente não vai conseguir chegar até o fim nela, nós temos mais um exemplo aqui, ó, que é uma atividade. Desafio mesmo, galera. Todo mundo está lá no grupo do WhatsApp, né? Do segundo B. E eu também estou lá. Então, assim como eu fiz no primeiro ADM, deu bastante certo, a galerinha fez, me mandou lá no WhatsApp. Vou fazer aqui com vocês também. Então, nós temos essa atividade número 5. Eu vou ler com vocês, tá? E o primeiro que me enviar... Aliás, não vamos falar com o primeiro, não, porque fica muito competitivo, né? Eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem, a partir do momento que eu terminar de ler, tá? Vai ser bem bacana.
E aí eu quero que vocês façam no caderno, tirem foto e mandem para mim lá no meu WhatsApp, tá? Todos os que me enviarem em 5 minutos o exercício feito certinho, tá? Já vai ter aí mais meio pontinho na média. Eu vou estar procurando estar sempre fazendo isso nas nossas aulas, tá? Para incentivar vocês a estar sempre participando aqui comigo. E a gente já vai distribuindo ponto aí para vocês, né? Natal tá longe ainda, mas a gente tá dando presente. Fechou então? Então vamos ler aqui o exercício para já dar o tempo para vocês fazerem. Olha lá, ó. Um pedaço retangular de tecido encolhe após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, seu formato. Então agora, pessoal, ao invés daquele pedaço retangular aumentar, o que aconteceu? Ele encolheu, tá? É só essa a diferença, ao invés de ter aumentado, encolheu. Aí ele fala assim, ó, a figura mostra as medidas originais do tecido e o encolhimento no comprimento e na largura. Então, inicialmente, ó, o nosso tecido tinha um comprimento valendo 5 e uma largura valendo 3, tá? Só que após ele ter encolhido, ele teve uma área aqui que vale exatamente isso daqui, ó. 5 menos x vezes 3 vezes y. E aí o exercício pergunta, qual será a área perdida do tecido? Então o exercício quer saber essa área aqui, ó. Quanto vale essa área que o tecido perdeu, né? Então, para simplificar para vocês, nós temos aqui, primeiro, a nossa área inicial, né? Que é o 5 vezes o 3. A gente precisa subtrair a nossa área final e vamos chegar na nossa área perdida, né? Que é exatamente o que o exercício quer saber, tá? Quem que é a área final? Tá aqui, ó. Basta aplicar a distributiva aqui, né, pessoal? Tá? A gente chega na área final. E aí a gente subtrai a área inicial da área final, a gente chega na nossa área perdida. Então, a partir de agora, valendo aí, vamos ver se alguém consegue, tá? Então, eu aguardo a resposta de vocês lá no meu WhatsApp. Agora é 1h51. Com uma margem de erro aí, vou deixar vocês fazerem até 1h57. Vai? Pode tentar aí, pessoal. Eu vou já montar aqui para ir facilitando para vocês. Então, a gente tem a área inicial, né? A área inicial a gente sabe que é 5 vezes 3. Né? A gente vai subtrair a área final. E a área final é 5 menos x vezes 3 menos y. Só isso, pessoal. 5 vezes 3 a gente já sabe que é 15. 15 menos, aí é só aplicar a propriedade distributiva aqui. Tá? Aplicou a propriedade distributiva aqui, subtraiu, a gente chega na área perdida. Fechou? Então bora lá. 5 minutinhos aí. Que foi, Luan? Mandou um emoji aí de boquinha fechada. Bora lá, bora tentar.
Ana Vitória já meteu um sei não, prof, no chat. Mas está tentando? Estão achando muito complicado fazer? Não. É de boa, é igual ao primeiro. Bom, pessoal, vou começar aqui a resolução com vocês, então. Já ver que vocês estão com bastante dificuldade nesse ponto. Então, olha lá, ó. Antes da gente começar a resolução, quero fazer uma pergunta rápida aqui. Imaginem que nós temos aqui uma barra, tá? E essa barra tem um comprimento de 5 metros, tá? Só que agora, eu peguei essa barra, ela ficou um tempão lá no sol, e ela aumentou o seu comprimento, tá? Esse pedacinho azul aí é o tanto que a barra aumentou. E ela passou de 5 e agora ela está com 7 metros. Então aqui a gente tinha 5 metros, ela aumentou ali esse pedacinho em azul, passou a ficar com 7 metros agora. Pergunto para vocês, quanto vale então esse pedacinho aqui que a barra aumentou, pessoal? Responde aí no chat para mim. Ana Vitória falou que é 2. Alguém mais? Eita, que o Luan já mandou ali no chat. Eu acho que é a área perdida, né? Vamos ver, vou deixar marcado aí, Luan, para ver se for certo. Se tiver certo, meio pontinho para você. Mas vamos focar aqui agora nessa pergunta aqui que eu fiz para vocês. Ó. Eu tinha inicialmente aqui uma barrinha de 5 metros, aumentei aqui essa parte em azul, ela passou a ter 7. A Ana Vitória falou para nós, então, que essa partinha aqui em azul vale 2. Por quê? Porque, né, o que a gente fez? A gente fez o 7, que é o tamanho total agora, e 7 menos 2, aliás, 7 menos 5, né, deu 2, né? Então, a gente pegou o tamanho final aqui, que é 7, subtraiu o tamanho inicial e chegamos no valor aqui de 2, tá? Pessoal, é exatamente isso que a gente está fazendo. Só que ao invés de nós estarmos fazendo apenas com o comprimento, a gente está fazendo com a área, tá? Então, o que a gente fez aqui? Ó? A gente pegou essa área inicial aqui, ó, e essa área inicial a gente lembra que é o lado maior vezes o lado menor, 5 vezes 3, e subtraiu essa área final aqui, ó, tá? Então, pessoal, é o mesmo princípio. Se a gente pega aqui, então, ó, qual que é a nossa área inicial? Nossa área inicial é 5 vezes 3, né? Que dá 15. A nossa área final é isso daqui, ó, que o próprio exercício já deu. Nossa área final é 5, aliás, 5
menos x vezes 3 menos y, não é? Se a gente aplica a distributiva aqui, ó, vai ficar 5 vezes 3, que é 15, menos 5y, menos 3x, agora x vezes 3 aqui, e o x vezes y. Menos com menos vai dar mais, então mais xy, não é? Então, nós temos aqui a nossa área inicial, que vale 5, e a nossa área final, que vale toda essa bagaça aqui. Eu quero saber a área perdida. O que a gente falou que é a área perdida? A nossa área perdida, então, vai ser a nossa área inicial menos a área final, tá? Então, a nossa área perdida. Quem que é a área inicial? 15. Menos, quem que é a área final? 15 menos 5y menos 3x mais xy, né? O que dá para a gente juntar aí? Os termos semelhantes. A Ana Vitória está falando que não sabe fazer a distributiva. Ah, interessante. Então, como a nossa aula está chegando no final, na próxima aula eu vou bater novamente nessa tecla, tá? Para a gente focar em propriedade distributiva. Só para finalizar aqui, para não tomar muito tempo do próximo professor, o que a gente tem aqui então? Ó, tem o 15 menos 15, a gente já pode cancelar. Só sobra quem para a gente então? Olha só, menos 5y menos 3x mais xy, tá? Foi quase a resposta do Luan aí no chat. Ele só esqueceu das regrinhas de sinais, tá? Mas, muito bacana, pessoal. Eu vou ficando por aqui para não tomar muito tempo aí do próximo professor. Inclusive, eu acho que ele já está... Ah, não está aqui na sala ainda não. Mas, a gente continua, então, na quinta-feira, na terceira aula. E aí, Ana, a gente volta bastante aí na propriedade distributiva. Beleza? Para a gente entender certinho esses conceitos. Fechou então? Até a próxima na quinta-feira aí. Até mais.